Na manhã do dia 23 de maio de 2026, Gabriel Ganley foi encontrado morto no chão da cozinha do seu apartamento em São Paulo. Ele tinha 22 anos, 1,7 milhão de seguidores e uma carreira em ascensão no fisiculturismo. E um atestado de óbito que apontou cardiomiopatia hipertrófica como causa da morte. Nos dias seguintes, as redes sociais explodiram. Hipóteses sobre insulina, especulações sobre o que ele utilizava, debates sobre anabolizantes, vídeos de outros fisiculturistas comentando o caso. E no meio de tudo isso, uma confusão enorme entre conceitos que são completamente diferentes e que a cobertura jornalística misturou e que eu preciso separar com precisão médica. Hoje eu vou falar sobre esse caso do único ângulo que realmente faz sentido para esse canal, o clínico. O que a cardiomiopatia hipertrófica é, como anabolizante age no coração, o que a insulina faz no organismo que não precisa dela e onde está a linha que o mercado fitness sistematicamente apaga, entre o uso médico supervisionado e o uso farmacológico sem controle. Eu me chamo Danilo Matsunaga, me siga no Instagram, o link está na descrição e se inscreva se faz sentido para você entender essas questões com base em fisiologia e não em especulações. Primeira coisa que precisa ser dita com clareza é sobre o diagnóstico. O atestado de óbito apontou cardiomiopatia hipertrófica, na denominação da sigla CMH. Essa é uma condição caracterizada pelo espessamento anormal do músculo cardíaco, especialmente do ventrículo esquerdo, sem causa identificável de sobrecarga pressórica ou volêmica. Existe uma forma genética da CMH causada por mutações em genes que codificam proteínas sarcométricas como a miosina da cadeia pesada beta, que é a principal causa de morte súbita em atletas jovens em todo o mundo. Dessa forma, o coração nasce com uma tendência a espessamento que se manifesta ao longo da vida, frequentemente silencioso, sem sintomas, até o episódio fatal. A pergunta que a medicina precisa fazer e que as investigações ainda não responderam publicamente de forma conclusiva é: a cardiomiopatia hipertrófica encontrada no Gabriel tinha base genética pré-existente ou foi acelerada ou descompensada pela utilização da substância? Ou foi induzida pela utilização de anabolizantes ao longo do tempo? Essas são duas situações com mecanismos, cronologias e implicações completamente diferentes. Nos dois cenários, o uso de andrógenos exógenos pode ter tido papel relevante. A diferença é que no primeiro caso, o coração já estava comprometido e as substâncias removeram a margem de segurança. No segundo, as substâncias foram a principal causa. A perícia forense completa, incluindo os estudos histológicos do tecido cardiovascular e análise toxicológica abrangente, é o que pode responder com mais precisão. E essa informação, se vier a público, é fundamental para o debate que precisa acontecer. O que os anabolizantes andrógenos fazem no coração é bem documentado na literatura científica. A testosterona e seus derivados sintéticos, nandrolona, estanozolol, oxandrolona, boldenona, entre outros, promovem hipertrofia não apenas no músculo esquelético, que é o efeito desejado, mas em todos os tecidos musculares do organismo. O músculo cardíaco não tem exceção. O coração sob estímulo andrógeno crônico e suprafisiológico desenvolve uma hipertrofia ventricular esquerda de padrão concêntrico. O músculo engrossa, a cavidade interna fica proporcionalmente menor e a capacidade de relaxamento diastólico se prejudica. Esse processo é progressivo e cumulativo. Estudos de ecocardiografia em fisiculturistas com utilização prolongada de anabolizantes mostram o espessamento da parede ventricular esquerda consistentemente acima do encontrado em atletas de força sem uso hormonal, mesmo controlando para a carga de treino. A cardiomiopatia induzida por anabolizante também afeta o sistema elétrico cardíaco. Andrógenos em doses suprafisiológicos aumentam a dispersão do intervalo QT, que aumenta o risco de arritmias ventriculares, especialmente taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, que são as arritmias fatais. Um coração hipertrófico com condução elétrica alterada, sob estresse físico intenso ou em estado de depressão eletrolítica, que é exatamente o cenário de um fisiculturista em fase de definição, tem risco de morte súbita por arritmia significativamente elevado. Os anabolizantes têm vários efeitos adversos sobre o sistema cardiovascular: dislipidemia, trombose, vasoespasmo, hipertensão, hipertrofia cardíaca, insuficiência cardíaca, arritmia e a morte. Esses dados não são especulativos, são documentados em décadas de literatura. O segundo elemento clínico que dominou as especulações sobre o caso foi a insulina. Especialistas alertam que o quadro pode estar relacionado à utilização inadequada de insulina associado à busca por ganho de massa muscular no fisiculturismo competitivo. E aqui eu preciso ser muito preciso, porque existe muita confusão. A insulina é utilizada
usada por alguns fisiculturistas competitivos porque ela é um hormônio anabólico potente, estimula a síntese proteica muscular e melhora a captação de aminoácidos e glicose pelas células musculares, especialmente no período pós-treino. Quando usada de forma calculada, com carboidrato em quantidades precisas e timing exato, ela pode amplificar o anabolismo muscular de forma expressiva. O problema é que insulina em pessoas sem diabetes, administrados de forma exógena, tem uma margem de segurança extremamente estreita. O organismo de quem não tem diabetes já produz insulina endógena e regula a glicemia de forma precisa. Quando você adiciona insulina exógena, o pâncreas não desliga imediatamente. E a soma das duas fontes pode causar hipoglicemia grave, com velocidades que não permitem intervenção a tempo. A glicose funciona como principal fonte de energia do organismo, especialmente para o cérebro. Existe um termo para isso, neuroglicopenia. Isso pode levar rapidamente à perda de consciência, convulsão, coma e até a morte. Um fisiculturista sozinho em casa que aplica insulina sem ter a quantidade certa de carboidrato disponível ou que aplica em dose um pouco acima do calculado pode entrar em hipoglicemia severa, perder a consciência, sem conseguir se tratar e não sobreviver. Gabriel chegou a relatar nas redes sociais episódios de mal-estar e confusão mental após iniciar o uso de hormônios e outras substâncias no ano de 2025. Esses relatos, visto à luz da fisiologia da hipoglicemia, são consistentes com episódios de neuroglicopenia. Exatamente o que acontece quando a glicose cai abaixo do limiar de funcionamento normal do sistema nervoso central. Existe uma distinção que o debate público frequentemente apaga e que é clinicamente essencial: a diferença entre o uso médico supervisionado de hormônios e o uso farmacológico sem controle para fins estéticos. Na medicina, a testosterona é prescrita para homens com hipogonadismo documentado laboratoriamente, deficiências reais, com sintomas clínicos em doses que visam restaurar a fisiologia normal. A dose terapêutica de testosterona em homens com hipogonadismo é de 50 a 100 mg a semana. Tem vários produtos que podem ser utilizados, enantato, cipionato, com o objetivo de manter a testosterona total entre 400 e 700, que é a faixa fisiológica masculina normal. Esse contexto inclui avaliações de exames regulares, hematócrito, perfil lipídico, PSA, perfil hepático, ecocardiograma. O fisiculturismo competitivo opera em lógica completamente diferente. Para uma competição profissional, especialmente para a categoria Open, que foi o objetivo declarado do Gabriel em 2025, são suprafisiológicas por definição, ou seja, testosterona total muito acima de 1.500. Frequentemente combinada com múltiplos derivados sintéticos, simultaneamente com a adição de hormônios do crescimento, IGF, insulina, diuréticos e outros agentes na principal fase do processo. A prática de prescrever testosterona para fins estéticos ou de desempenho esportivo foi proibido pelo CFM em 2023. Isso não resolve o problema do uso sem prescrição, que é o que a maioria do mercado fitness opera, mas estabelece um limite ético e legal para a medicina. De 2024 para 2025, o crescimento das vendas legais de testosterona foi de 20%. Comparado a 2018, o aumento supera 700%. Esse número de 700% em 7 anos não explica apenas pelo crescimento legítimo de diagnósticos de hipogonadismo. Ela reflete o uso recreativo e estético de anabolizantes que cresceu exponencialmente na esteira do movimento fitness e da cultura do corpo nas redes sociais. Gabriel Ganley não era um caso isolado dentro desse contexto, era um dos mais visíveis, 1,7 milhão de seguidores, jovem, influente. Sua jornada incluía a utilização de substâncias e sua morte coloca em evidências um problema sistêmico. No mercado que cresceu 700% em 7 anos, uma fiscalização declaradamente insuficiente e uma geração de jovens que aprende sobre o uso de hormônios com outros usuários em vez de profissionais que realmente são capacitados para isso. O que eu quero que fique claro nesse vídeo não é medo, é distinção. Hormônios com indicação médica real, em doses fisiológicas, com complemento clínico e laboratorial regular, é medicina. Hormônios em doses suprafisiológicos, sem diagnóstico, sem exames, sem monitoramento combinado com insulina e outros agentes, para atingir um padrão estético extremo é outra coisa. E confundir as duas situações, seja para demonizar a reposição hormonal legítima, seja para normalizar o uso farmacológico descontrolado, é um erro que tem um custo real. Gabriel tinha 22 anos. Isso é o dado que fica. E o debate que precisa seguir não é sobre quem tem culpa. É sobre o que precisa mudar no ambiente que torna esse tipo de trajeto possível sem que nenhum profissional da saúde esteja genuinamente presente no processo. Se esse vídeo trouxe clareza sobre distinções que estavam confusas, deixe seu like, salve, compartilhe, especialmente com quem está no ambiente fitness e acha que hormônio com orientação de coach é a mesma coisa que acompanhamento médico. Não é? Me conte nos comentários o que você acha que precisa mudar nessa discussão. Eu leio todos os comentários e siga nas redes sociais do Danilo Matsunaga e até o nosso próximo vídeo.